Pessoal, papel e caneta aí. Vou ensinar vocês a fazer um planejamento. Eu sou do papel e caneta, tá? Quando a gente escreve, a gente trabalha com outras partes do cérebro, diferentes de quando a gente mexe no computador, no celular, numa planilha, essas coisas. Então, eu gosto de papel e caneta. Então, vocês vão dividir a folha em três. Deixa eu ver se tem alguma. Vamos dividir em três partes. A ideia é: vocês precisam de um mais longo, um e dois mais estreitos. Três colunas, uma mais longa, mais larga e duas mais estreitas. Na mais larga, vocês vão escrever assim: atividade ou item, da forma que vocês acharem melhor. E aí vocês vão colocar na frente, entre parênteses, específico. Isso na mais larga. A segunda coluna é prioridade, de 1 a 3. E a terceira é o dia previsto. Estamos já no fim da semana, hoje é quinta-feira. Então, nós temos sexta, sábado e domingo ainda essa semana. Isso porque a gente faz esse planejamento no domingo, para a semana toda até o próximo domingo. Então, hoje nós temos ainda sexta, sábado e domingo. O que vocês vão colocar nesse planejamento é, na primeira coluna, quais são as atividades que vocês precisam fazer até domingo. Não é assim, ó, estudar cálculo. Estudar cálculo não é algo específico, né? Você vai estudar cálculo o dia inteiro, vai chegar no fim, você vai ter terminado de estudar cálculo? Ou vai ter coisa ainda para estudar de cálculo? Vai ter coisa, certo? Então tem que ser específico. Tem que ser qual é a lição? Isso, Vitor, obrigada. Qual é a lição que você vai fazer? Ou quantos exercícios? Quantos simulados? Então, cada vez que você for, vou estudar cálculo na sexta, vou estudar no sábado, vou estudar no domingo. Cada vez que você tiver que estudar aí, você vai colocar, especificar nesse planejamento como que você vai fazer isso. O que você vai estudar, quanto tempo você vai estudar. Tempo não é muito legal, tá, gente? É mais o que você vai fazer naquele momento. Então, coloquem aí tudo o que precisa ser feito, ou pelo menos alguns itens para vocês entenderem como funciona, que ainda precisa ser feito entre hoje e domingo. A segunda coluna, ela é de prioridade. Então, quando vocês terminarem aí de colocar pelo menos alguns itens, não precisa ser tudo se for muita coisa, na parte de atividade específica, vocês vão na frente colocar qual é a prioridade de cada linha dessa e cada item que vocês colocaram. De 1 a 3. 1 é mais importante, né? Prioridade 1, e 3 é menos importante. 1, 2 ou 3. Lista aí quais são as prioridades dessas coisas. E a terceira coluna é qual é a previsão? Daniel, se for tudo 1. Se for tudo 1, hoje está tudo bem. Mas você vai começar a encontrar como mudar isso, né? Não é tudo 1 mesmo. Às vezes tem alguma coisa que dá para ser um 2, um 3. Às vezes, depois, quando a gente for falar sobre a semana inteira, às vezes esse tudo 1, ele pode ser uma prioridade 2 na terça, mas aí se eu não der conta de fazer ele na terça, ele vai virar prioridade 1 mais para frente na semana, mas a princípio ele era 2, porque se eu fizesse naquele dia, dava para amenizar alguma coisa. Faz sentido? Deu para entender, Daniel?
É assim, ó. A princípio, você está enxergando tudo como prioridade 1. Com o tempo, isso vai melhorar. Mas, por hora, quando você estiver fazendo da sua semana, às vezes tem algo que você vai prever que é prioridade 1 para fazer quinta-feira. Mas eu posso me programar de encaixar isso na terça com prioridade 2 ou 3. Porque se não deu tempo de fazer na terça, aí sim ele vai ficar mais complicado durante a semana, e aí ele vai virar prioridade 1 lá na frente. Entendeu? Beleza. Mas isso vai vir com a prática, tá? Tem coisas que a gente vai olhar a princípio e achar que tudo na vida é prioridade 1, porque se eu falo que eu vou fazer e é 1 e acabou, e eu tenho que fazer. E se eu não fizer, é só isso e pronto. Mas a gente vai ajustando isso daí com o tempo, vocês vão conseguindo, assim, conforme vai fazendo toda semana, vocês vão conseguindo entender um pouquinho essas prioridades. Às vezes, fazer 10 simulados essa semana seja prioridade 1, mas daqui a pouco você vai entender que se você fizer 5 essa semana e 5 a semana que vem, com prioridade 1, sim, essa semana e com prioridade 1 semana que vem, né? Ou então, fizer 5 essa semana com prioridade 2, se algum não deu, vai para a semana que vem. Vocês vão começar a ajustar isso daí, a mente vai começar a trabalhar melhor por vocês. Esse planejamento, gente, essa folha de planejamento, o certo dela, assim, o melhor é fazer no domingo. Quando você faz isso no domingo, você programa a sua semana toda. É certo colocar que eu tenho que fazer tal dia? Não, aí é data prevista, né? O dia previsto. Talvez isso sofra alterações durante a semana. Então, a princípio, no domingo, você organiza tudo que você tem para fazer na semana. Quando chega lá no seu domingo à noite, você vai programar a segunda-feira. E aí você pode usar um planner, se você tiver um planner e não conseguiu usar nunca na vida. Eu não conseguia usar planner antes disso, gente. Planner era um negócio muito complexo. E aí, depois desse planejamento, eu comecei a usar meu planner muito bem. Dá super certo, porque tem os espaços certinho lá, que eu encaixo as coisas e funciona. Então, assim, todo mundo fez essa parte? Hoje, quinta-feira, nós vamos programar a sexta agora. Então, outra folha. Peguem outra folha. E aí, na outra folha, vocês vão ver tudo que vai ser feito amanhã. E aí, vocês vão colocar tudo. Talvez você tenha esquecido de colocar lá no seu planejamento que você tem que cozinhar. Então, se você faz as refeições da casa, você precisa colocar lá que você vai diariamente ou 2 vezes na semana, em algum momento você vai ter que cozinhar. É o dia que você pretende fazer naquela semana essa atividade. O dia previsto é o dia que você pretende fazer. Então, quando está fazendo no domingo, você vai colocar mais ou menos uma ideia de como vai ser a sua semana, colocando essa data prevista da semana. Depois o pessoal vai falar um pouquinho. É importante aí, pessoal, não sei como está funcionando isso para vocês, dizer se está funcionando essa data prevista ou não. Se vocês estão conseguindo, se vocês estão precisando reajustar muita coisa durante a semana, ou se está encaixando, se faz alguma diferença de agora para o começo disso, para ajudar aí um pouquinho, que a rotina de vocês deve ser um pouquinho mais parecida. Qual será que é a última parte da rotina? Como faz agora para preparar amanhã? É isso? É disso? Será? Tá. Todo dia à noite, você programa o dia seguinte. Então, hoje, quinta, a gente vai programar o dia de amanhã. É uma folha nova, onde você vai programar o seu dia de amanhã. Ah, eu costumo colocar tudo o horário certinho. Não sei se funciona, tá, gente? Na verdade, eu diria que não. Se você tem um compromisso específico, por exemplo, tenho aula de cálculos, sei lá, segunda-feira, 8 da manhã, e você está fazendo isso no domingo, a aula de cálculo das 8 às 10 tem que estar lá com horário. Fora isso, é melhor vocês colocarem por períodos e não por horário. Então, vai programar o dia de amanhã, por exemplo. Ah, vou estudar vou fazer um simulado lá. Sei lá, vai gastar meia hora. Preciso colocar exatamente o horário que eu vou fazer esse simulado? Não.
você precisa colocar lá qual é o período que você vai fazer isso. Ou só listar que você precisa cumprir aquilo amanhã. Mas não o horário. Você precisa colocar o horário se você tem um compromisso com alguém e tem o horário fixo para aquilo. Caso contrário, escolha o período daquilo. É bom, quando precisa da parte visual, é bom ter assim. Eu teve um período que eu usava os post-it, eu dividi a parede, na verdade, dividi o armário da cozinha, tá, gente? As portas, cada porta era um dia da semana, e ele era repleto de post-it. Tinha os post-it que era coisa que eu tinha que fazer, para mim, né, de trabalho, alguma coisa assim, tinha as coisas que o Rafa tinha que fazer, tinha as coisas que era para casa, cada post-it tinha uma cor, e a gente separava os dias da semana. A gente era a questão, precisava muito do visível o tempo todo. E a gente separava assim. A gente não faz mais isso, mas a gente fazia. E ficava o armário da cozinha todo colorido, assim, as portas. Cada porta era um dia da semana. Porque a gente precisava muito do visível naquele momento. Hoje, a gente consegue usar no planner. Nessa estrutura que eu tô passando, a gente consegue colocar. A gente faz a folhinha da semana e depois, todo dia à noite, a gente estrutura o dia seguinte. Então, eu vou te explicar o que acontece aí. Com essa parte do visual aí, é assim, você diz que o que tem que ser feito ali, você vai e coloca o post-it. Isso é importante para as atividades fixas. Com as outras coisas, a gente consegue sempre organizar o dia anterior à noite para o dia seguinte. E aí eu já vou explicar como que tudo isso funciona para o cérebro, tá? Então, assim, todo mundo conseguiu estruturar o que vai fazer amanhã? E aí você, todo dia à noite, escolhe o que vai ter no dia seguinte, compõe o seu dia seguinte. Não precisa ser com horários fixos, a menos que seja uma atividade de horário fixo. O resto você coloca lá em blocos, né? Nesse período, não necessariamente nesse horário. Por que isso, gente? Quando a gente termina o dia, a gente vai olhar essa folhinha do dia. E aí, tudo que a gente conseguiu concluir, a gente fica feliz. Comemora por aquilo. Quando a gente comemora, o nosso cérebro despeja vários hormônios legais no nosso corpo. E a gente fica feliz. E no dia seguinte a gente quer mais. É igual esses joguinhos, esses caça-níquel. Né? Você vai lá, joga, e de repente você ganha uma coisinha ali, aí você quer jogar mais, aí você continua, aí você, foi! Aí já tá ali perdendo quase tudo e você ganha. E exatamente, Thales, é igual uma droga, na verdade. Exatamente, a gente vicia nisso. Quando a gente vicia nisso, fica mais fácil ou não o nosso planejamento, a nossa rotina, lidar com tudo isso? Algo que era extremamente ruim, difícil, desgastante, entediante, frustrante, passa a ser algo que está produzindo uns hormônios bem legais, que a gente gosta e que a gente quer mais. E aí a gente começa a fazer isso. Se eu colocar lá no meu planejamento do dia, que eu vou fazer o simulado às 10 da manhã, mas aí eu atrasei e fiz às 11. Na hora que eu for fazer esse cheque à noite, o que meu cérebro vai falar para mim? Foi bom ou não foi? Concluiu ou não concluiu? Ele vai falar assim, olha, você marcou às 10, mas só conseguiu fazer às 11. Verdade? É exatamente isso, incompetente. Nossa, gente. Uau! O cérebro de vocês é bem amiguinho de vocês. Tá fazendo sentido isso para vocês? Então, assim, se é compromisso com o outro, eu não posso colocar que eu vou fazer qualquer horário. Mas se é um simulado, eu posso colocar que eu vou fazer no período da manhã, ou que eu vou fazer no período da tarde. Ou, se for tranquilo para mim, eu coloco só o que eu vou fazer, e eu me comprometo em fazer em qualquer horário. E aí, a hora que eu for concluir isso à noite, vou lá olhar, ver se deu tudo certo no dia, o cérebro vai só, né? Uhul, sucesso, fiz tudo. O que eu quero para amanhã? Mais. E aí eu vou olhar o que fez, o que não fez. Às vezes não deu certo alguma coisa. Isso não deu certo hoje. Amanhã, aí agora eu vou programar o dia de amanhã. O que eu vou fazer? Olhar para o que faltou hoje, olhar para o que eu tinha previsto para amanhã
e negociar. Às vezes eu vou precisar colocar algo que era prioridade 1 hoje, ou 3, né? Porque, por favor, prioridade 1 é bom fazer. Não quando tudo é prioridade 1, mas prioridade 1 é bom fazer, né? Então, você vai pegar algo que era prioridade 2, 3 hoje e vai jogar como prioridade 1 amanhã. E talvez já dê para hoje tirar alguma coisa que era prioridade 3 de amanhã e jogar para o dia seguinte. Ou melhor, voltar ele lá, deixar ele lá na planilha, né, na primeira folha, e depois você conversa com aquilo. O que vai acontecer no fim da sua semana? Tudo que era prioridade 1 de verdade foi feito. Se você perdeu alguma coisa, você não perdeu tudo da sua semana. Você perdeu o que deu para ir deixando para depois, o que deu para ir negociando. Faz sentido isso para vocês? Isso também ajuda o seguinte, você não programou a sua semana inteira no domingo. Você colocou o que tem que ser feito, mas você não pegou lá um calendário, né, um papel lá todo quadriculado da sua semana e colocou exatamente o que você ia fazer cada dia, cada horário, cada tudo, certinho, bonitinho, que se escapar alguma coisa, ferrou. Quando a gente faz isso, a gente preenche tudo, não é? Sobra algum horário livre na semana? Preenche tudo. E aí, se alguma coisa deu errado aqui na segunda, já complicou a semana inteira. Onde que eu vou encaixar isso? E aí o cérebro começa a trabalhar contra a gente. E a gente quer ele trabalhando a favor. A gente quer ele bem feliz, trabalhando a favor. Então, assim, a gente colocou lá no planejamento da semana todos os itens que tinha para ser feito, mas a gente olha diariamente para todos eles. Por que tem que ser à noite? Quando a gente planeja à noite assim, né, no dia anterior, pode ser no fim do dia, não precisa ser bem à noite na hora de dormir, a hora que você estipular aí no fim do seu dia. Quando você faz isso hoje para amanhã, o seu cérebro prepara tudo para você no dia seguinte. Você acorda sabendo o que você vai fazer. E aí você não perde muito tempo tomando decisões. Porque quando a gente tem que escolher algo, quando a gente tem que tomar uma decisão, a gente consome quase toda a energia que o cérebro preparou para o dia inteiro. Então, a gente tinha lá uma quantidade de energia. A gente tinha uma quantidade de energia lá para o dia todo. E, de repente, a gente acordou e teve que tomar uma decisão. Já foi metade da energia que a gente tinha lá. Teve que tomar uma decisão logo de manhã, acabou. Você atrapalhou o dia inteiro. Então, se você já decidiu tudo na noite anterior, quando você acorda, você já sabe o que você vai fazer. Você já acorda fazendo. E aí você não tem que ficar escolhendo, tomando suas decisões. E aí você consegue ter um bom rendimento, né? Principalmente nas primeiras horas. Arrisco dizer aí que quando você consegue fazer isso, se você tiver aula a manhã inteira, vai complicar um pouco isso que eu vou falar. Mas se você não está tendo aula a manhã inteira, você vai acordar e provavelmente você vai agilizar quase toda a sua lista no período da manhã. Porque você não teve que ficar escolhendo, decidindo. Sabe aquela coisa assim? Putz, 11h30. Vou ter que fazer almoço ainda. O que eu vou comer? O que tem na geladeira? O que eu vou fazer? Não, você já olhou no dia seguinte. Se tinha que descongelar alguma coisa, você já deixou descongelando. Se tinha que preparar alguma coisa, você já preparou. Quando você vai fazer isso, sua mente já sabe, você não precisa decidir nada, não precisa pensar. Você sabe que é ir lá e fazer. Funciona com os exercícios também, tá? Vocês vão lá. Amanhã eu preciso estudar tal lição, mas eu só consigo estudar se ela estiver impressa. Aí chega amanhã na hora de estudar, eu vou lá, ligo o computador, vou pegar a lição. Aí eu vejo que chegou um e-mail, desse e-mail eu vejo que tem lá alguém que compartilhou alguma coisa no Facebook, no Instagram, sei lá. Ah, apareceu aqui a notificação que subiu um vídeo no YouTube que eu estava esperando. Ah, vou ver tal coisa. No fim, quem que imprimiu lá o material que precisava estudar? Acontece isso com vocês? Então, assim, eu já sei que eu vou ter que estudar essa tarefa amanhã. O que eu vou fazer hoje? Se eu preciso dela impressa, eu vou imprimir hoje.
Na hora que eu estou preparando o meu dia de amanhã, eu já vou programar tudo isso. Se eu programo tudo isso hoje, amanhã, na hora que eu for estudar, eu vou precisar fazer esse trajeto todo para conseguir chegar na tarefa? Não, está impresso, tá na minha mão. E aí eu já programei tudo, e programar tudo no dia anterior é programar mesmo, tá? Não é só escrever, é programar mesmo. É tomar as decisões, fazer as escolhas, organizar e tá tudo em ordem pro dia seguinte. Quando você acorda, você já sabe o que você tem que fazer.